Programa Retratos está de volta e hoje recebendo o Padre Libânio. Padre Libânio, o senhor foi um dos expoentes, um dos criadores do método, da teologia da libertação. Qual que é a diferença básica entre a teologia que o senhor aprendeu na Europa e a que foi aplicada aqui no Brasil? Bem, primeiro, quando na Europa comecei a teologia, comecei com a teologia bem tradicional, um ano na Espanha, naquela época a Espanha de Franco, mas depois estive na Alemanha e fui para Roma, e em Roma e na Alemanha tive contato com a teologia moderna europeia. É uma teologia que procurava fazer uma reflexão sobre a fé a partir das perguntas que, eu diria, o homem de cultura europeia tinha. Uma pergunta que vinha das ciências, que vinha da descoberta da subjetividade, da autonomia da pessoa humana, a evolução histórica e a influência também um pouco marxista da importância da ação transformadora do ser humano na realidade. Mas eram perguntas que a cultura fazia. Aqui na América Latina, quando eu cheguei, nós já estávamos começando a pensar a partir da realidade sociopolítica e econômica. Porque nós vivíamos uma situação muito interessante no Brasil no final da década de 60. Claro, todo mundo se lembra que o Brasil teve uma efervescência muito grande na metade da década de 60, e essa universitária, e a igreja estava muito presente com a JEC, com a JUC, e depois houve aquele silêncio do golpe militar e depois do AI-5. Mas a situação social continuava muito grave, então nós refletimos sobre isso. É a situação de um momento de silêncio sobre a questão social e a importância. Então nós partimos da vida real, da comunidade de base, do povo, dos problemas de injustiça social e perguntar o que a fé cristã tem que dizer para esses problemas. Essa pergunta nós respondíamos. O senhor acha que essa convivência na Europa teve uma influência grande na formulação da teologia da libertação? Sem dúvida, porque os europeus nos ajudaram muito a refletir e a pensar com seriedade. Por exemplo, um dos grandes teólogos da libertação, se não o maior, no Brasil é Leonardo Boff. Nós chegamos juntos praticamente. Ele estudou também na Alemanha. Eu também estudei na Alemanha. Então nós tivemos uma formação básica semelhante. E com essa capacidade crítica que a Europa nos deu, aí nós pensávamos sobre a realidade e vivemos juntos, trabalhando, discutindo em duas equipes. O padre Marcelo Azevedo, que morreu uns anos atrás, ele criou uma equipe de reflexão teológica da vida religiosa, e a Igreja do Brasil tinha o Instituto Nacional de Pastoral. E lá estava Leonardo Boff, Carlos Mestra, Beoso, Pedro Assis Ribeiro de Oliveira, e eu, e aí nós aprendemos e discutimos entre nós essa problemática. No contexto histórico do surgimento da teologia da libertação e o contexto de hoje, qual que o senhor vê a importância ou a continuidade da aplicação da teologia da libertação hoje? Eu uso uma metáfora muito simples. Eu diria que na década de 70 até 80, podíamos até começo de 90, a teologia de libertação seria como se eu estivesse aqui diante de vocês um saco de sal. Aí todo mundo vê o saco de sal. É distinto. E hoje eu diria a água está salgada. Você não vê o sal, mas a água está salgada. Então eu acho que a teologia de libertação ela penetrou profundamente a vida eclesial do Brasil. Se nós percorrermos, por exemplo, as campanhas da fraternidade, perceberemos que todas elas são marcadas pelo espírito da libertação, da luz. É a do negro, é do menino de rua, é da ecologia. Todas elas têm elementos dessa teologia, embora sem falá-los. Portanto, é uma água salgada. E o senhor disse dessa influência europeia, e recentemente teólogos alemães, suíços, austríacos, lançaram um manifesto propondo reformas para a igreja em 2011. Sem dúvida. Como que o senhor vê essa questão desse manifesto? Eu tenho a impressão que é um manifesto pesado, porque são teólogos alemães, inclusive colegas do atual Papa, que é um teólogo alemão também, o cardeal Ratzinger, o Papa Ratzinger, Bento XVI. Então, eu tenho a impressão que o Papa levará muito a sério, porque não é qualquer teólogo de qualquer lugar, aqueles com os quais ele conviveu na academia alemã. E as críticas que eles fazem, elas são críticas sérias, pertinentes, são pessoas responsáveis. Eles estão percebendo um certo distanciamento da igreja institucional de problemas da atualidade, da cultura, demandas que as pessoas fazem e um certo fechamento da Igreja Católica diante da modernidade, eu diria até da pós-modernidade. Eles nos alertam para isso.
E um dos fatos que eles citam, que é mais da Alemanha, que milhares de cristãos na Alemanha estão se afastando, seja das igrejas evangélicas, seja da igreja católica, porque lá eles pagam imposto, então é fácil controlar o número. Ou seja, não se declara católico, nem se declara evangélico. Eles falam de 3 milhões que deixaram nesses últimos tempos. Sim. É muita gente. Esse tema nos leva a um dos livros do senhor que fala sobre o futuro do cristianismo. Exato. Dá para se ter no horizonte mais próximo algum quadro já sobre o futuro do cristianismo? A pergunta é cristianismo, igreja, nós temos que fazer uma distinção. O cristianismo é mais amplo, não é verdade? Sim. Ele abarca todas as igrejas evangélicas, também a igreja católica, e também um espírito. O cristianismo é mais que as igrejas. Ele influenciou a cultura ocidental. Eu tenho a impressão que o cristianismo, enquanto um fermento que atravessa a cultura ocidental, eu acho que ele vai continuar presente. Mesmo que se negue o nome, porque a União Europeia quer negar a influência cristã. Mas é impensável a cultura ocidental sem a presença do cristianismo. Nesse sentido, ele terá uma força. Agora, a instituição, enquanto ela quer impor as suas doutrinas, aí ela tem menos força. Por outro lado, as pessoas sentem muita necessidade de experiências religiosas. E o cristianismo é capaz de oferecer elementos muito importantes para uma experiência religiosa profunda. Porque há muitas ofertas religiosas, e algumas muito superficiais, quase no nível da autoajuda. E o cristianismo não. O cristianismo tem uma pessoa, que é Jesus Cristo, cuja vida foi de tal importância e tão radical que ela continua até hoje interpelante. Então, essa presença cristã, creio que nunca faltará. E os desafios que a Igreja Católica tem pela frente? Qual que seria o caminho, na opinião do senhor, para que ela pudesse enfrentar esses desafios? Sem dúvida, deixar um pouco uma forma extremamente clerical, porque cada vez mais percebemos a importância de uma presença da igreja por meio dos seus leigos, isto é, dos cristãos, porque a concentração clerical dá a impressão que é uma igreja de poder que quer impor uma teoria, enquanto que o leigo seria uma igreja muito mais comunitária. Então, a impressão que eu tenho é que nós caminharemos para comunidades vivas, cada vez menores, mas talvez articuladas em momentos, em grandes manifestações mais raras, mas que a vida cristã se viva em grupos menores, de maneira mais profunda. E isso os cristãos e pais de família, senhores, senhoras e as mulheres também teriam um papel muito mais importante. E os jovens? Os jovens também, que é um grande desafio para nós. Temos hoje mais dificuldades do que outrora. Não falei quase, mas quando logo cheguei da Europa, eu trabalhei muito com os jovens. E tive uma boa experiência com universitários de muito valor, que hoje são professores na Universidade Federal, como o professor Délcio, ou da Universidade do Rio de Janeiro, como Emílio, ou Faustino Teixeira, em Juiz de Fora, etc. Pessoas que hoje são importantes, que é do mundo jovem. Hoje temos mais dificuldade. Mas eu acho que a razão é por causa da cultura midiática. E ela é um pouco superficial, essa cultura. E ter uma presença nele de uma maneira superficial não tem muita importância. Eu acho que nós teríamos que procurar uma presença através de reflexões, de encontros profundos, em que eles debatam os temas centrais da vida do país, da nossa vida de fé, e não simplesmente uma comunicação simplesmente através de sites, ou de chats, ou de blogs, né? Eu acho que essa cultura pode tornar a vida humana muito superficial. Teria que se materializar, né, esses movimentos jovens, né? Sobretudo que é um momento de reflexão mais profunda. Padre, antes que nós fechemos o bloco, eu queria voltar na teologia da libertação. O teólogo Clodovis Boff, irmão de Leonardo Boff, em um artigo publicado na Revista Eclesiástica Brasileira, de 2007, disse que a teologia da libertação cedeu demais à modernidade. Como que o senhor enxerga essa crítica? Primeiro eu quero dizer que eu tenho uma estima enorme para o Clodovis Boff. Fomos colegas e eu conheci bem de perto, trabalhei com ele e convivemos juntos lá em Puebla e caminhávamos horas juntos em Puebla. Portanto, eu guardo um carinho enorme ao Clodovis Boff. E, portanto, qualquer crítica que eu fizer não desmerece em nada a nossa amizade nem o valor dele. Considero o teólogo que melhor formulou a metodologia da teologia da libertação. Ele foi para nós todos, apesar de ser mais jovem do que nós, que o irmão dele, Leonardo e eu, ele nos ajudou a elaborarmos melhor o nosso método de teologia de libertação com a tese doutoral que ele fez, depois publicou aqui no Brasil. Agora, eu tenho a impressão que no momento atual, ele teve um certo
receio de que a eclesialidade, portanto a fé eclesial, sofresse detrimento. Então ele dá uma espécie de grito e alerta. Eu acho que toda crítica ela é importante, porque naquilo que ela tem razão, nós nos corrigiremos. Naquilo que nós achamos que não é muito coerente, nós deixamos passar. Mas alguma razão sempre ele tem. Porque ele é uma pessoa muito inteligente, perspicaz, então é um alerta para nós. Eu não diria que é uma crítica, é um alerta para que nós pensemos seriamente que a teologia é um serviço à igreja. Só que não é necessariamente a instituição só da igreja, é a igreja enquanto todos os fiéis. Nós não fazemos teologia para nós, nem para defender nossas ideias. Isso não tem sentido nenhum. Só tem sentido se a minha teologia ajuda os fiéis a crescerem na fé. Então esse alerta ajuda. Agora, às vezes nós confundimos ajudar o fiel a crescer na fé a apoiar certas normas institucionais que nem sempre são elas que ajudam as pessoas a crescerem. Então o teólogo tem essa perspicácia, dizer, olha, essa norma ela não está ajudando as pessoas a crescerem. Mas nós dois, tanto a norma da igreja, que o desejo é ajudar, nós queremos o mesmo bem que a fé do povo. É o papel do teólogo também é tentar corrigir os rumos, né? Isso. Acho que talvez para essa a função dele, pensar a fé. Sem dúvida. Nós vamos agora para um rápido intervalo. O programa Retratos volta daqui a pouco.